frase aqui eu acho sensacional. Não? É praticar, enfim, o espiritismo não apenas no recinto dos centros ou no convívio dos confrades, mas em toda parte em que nos encontremos, na rua, no trabalho, no lar e, principalmente, né, na solidão dos próprios pensamentos. Quer dizer, isso mostra, né? Bom, aí, Herculano se tornou espírita, então, em 1936. E em 1936 ele já foi convidado para fazer uma conferência espírita em Ipaussu, que foi a sua primeira conferência espírita. Chegando em Ipaussu para fazer a conferência, ele foi recebido e foi apresentado para o pessoal do centro. Entre eles estava Maria Virgínia de Anhaya Ferraz, que era quem dava aula de espiritismo às crianças de Ipaussu. Eles se cumprimentaram, conversaram, o Herculano foi dar palestra, a Maria Virgínia foi das aulas. Quando ele terminou a palestra, várias pessoas vieram cumprimentá-lo, entre elas veio o Pedro Amar, que era um sírio conhecidíssimo na cidade e que estudava Allan Kardec a fundo, né? E também defendia Allan Kardec com unhas e dentes para manter a pureza da doutrina. E Pedro Amar chegou, cumprimentou Herculano, falou: parabéns, menino, você é um jovem muito inteligente. Sua palestra foi muito boa, mas tinha muito de teosofia. É importante que você estude mais de espiritismo, mas continue nesse caminho. Deu um abraço no Herculano e se tornaram amigos. Até depois que Herculano morava em São Paulo, 1950, 60, Pedro Amar vinha visitá-lo sempre e era uma pessoa muito agradável para a gente conversar. E que qualquer dia vamos contar a história de Pedro Amar, que é muito interessante. Em 1938, Herculano vinha voltando de São Paulo e desceu na estação ferroviária de Avaré. De repente, ele viu uma moça, reconheceu que era Virgínia. Chamou a Virgínia se virou e falou: Herculano, tudo bem? Eles começaram a conversar. Ele conheceu Virgínia em 36. Só em 38 que ele voltou a encontrar a Virgínia. Virgínia estava ali esperando pegar um trem para ir retornar a Ipaussu para visitar os amigos que tinham ficado lá. Quando deu o sinal da partida do trem dela, ela começou a se encaminhar para o vagão, ele foi junto, ela foi subir a escada, ele subiu junto, a Virgínia falou: Herculano, o trem vai partir daqui a pouco. Ele falou: não, eu tenho que falar com você faz tempo, não posso perder essa oportunidade. Então, eles entraram, sentaram no vagão, não deu 10 minutos de conversa, Herculano pediu Virgínia em casamento. E Virgínia aceitou. E isso ocorreu em 25 de 6 de 38. E eles casaram-se em 11 de dezembro de 38. 6 meses depois estavam casados. Eles moraram em Cerqueira César, onde nasceu, após 11 meses, a primeira filha, que recebeu o nome de Helena, em homenagem a Helena Blavatsky, que era fundadora da teosofia, né? Fundadora da teosofia, fundadora da Sociedade Teosófica, é isso que eu queria falar, Sociedade Teosófica. Depois, eles resolveram, Virgínia e Herculano, depois de um tempo em Cerqueira César, resolveram mudar para Marília, porque Cerqueira César era uma cidade muito pequena, sem grandes condições, de muita luta pela sobrevivência, né? Então, os três mudaram para Marília. Maria, Virgínia, Herculano e a Helena. Marília tinha só 15 anos de vida, mas já era uma cidade com muito progresso, né? Já tinha um curso de comércio, curso normal, ginásio, 16 agências bancárias e 2 jornais diários grandes, né? Que era o Correio de Marília e o Diário Popular. Sendo que até Herculano começou trabalhando no Diário Popular. E quando eles estavam em Marília, os três, houve um fato que provocou um crescimento da família de Herculano absurdo, né? A sogra de Herculano faleceu, o pai de Virgínia, seu Ferraz, tinha mais 6 filhos com ele, todos pequenos, e eles resolveram convidar a família para morar com eles em Marília. Então, de 3 pessoas passaram para 10 pessoas da família em Marília. E, além disso, foi em Marília que nasceu Heloísa Pires, que a maioria deve conhecer, né? E Herculaninho, que vocês não conheciam, mas está aqui falando com vocês hoje. Certo? Vocês passaram a conhecer.
Agora, o que ocorreu de importante em Marília, para Herculano Pires, e que a gente não pode esquecer, é que foi em Marília que ele encontrou um movimento espírita tão organizado que foi quem terminou de dar a base que ele já procurava ter da doutrina espírita, da certeza das verdades de Kardec, de como Kardec nos ensinou tudo, né? Descreveu e do rumo a ser praticado da doutrina espírita. Vamos ver aqui até alguma coisa que se fala nisso. Então, como eu estava comentando, então Marília, o que ofereceu de mais importante para Herculano Pires foi realmente uma base para dar ainda uma mais sólida consciência do conhecimento e consciência da doutrina espírita. O Resina escreveu: dizia com razão Herculano Pires que ante os desvios, as deturpações, as confusões que se verificam em outros grandes centros do país, como as traições conscientes e inconscientes à doutrina, como se vê no Rio e São Paulo, Marília é um contraste de firmeza e dignidade espírita. E por quê? O movimento de Marília foi o primeiro a organizar-se, fez coeso e não esqueceu o estudo metódico da codificação kardeciana. E faça-se justiça, porque Marília teve a felicidade de possuir alguns homens verdadeiramente notáveis na direção do movimento doutrinário, homens que vivenciam os princípios que pregavam. Homens, não duvidem, leitor, que por muito amor à doutrina espírita não hesitariam em defendê-la, colocando em risco, se preciso, fosse a própria vida. Assim eram Eurípides Soares da Rocha, Higínio Muzirini, Paulo Corrêa de Lara, Urbano de Assis Xavier, e vamos dizer Herculano Pires também, né? Estava aí. Não vou citar o nome de todos, que estica muito, mas uma equipe realmente que se preocupava muito com a doutrina, né? E era um movimento realizador, né? Vamos dar até um exemplo aqui, por que a gente está dizendo que era um movimento realizador. Para que o leitor tenha uma ideia da fibra e idealismo desses homens, citemos como exemplo Eurípides Soares da Rocha, fundador da cidade de Marília, a quem Herculano Pires chamava de o patriarca do espiritismo de Marília, o exemplo de abnegação ao próximo. Ele não somente doava terrenos, como edificava ou ajudava a edificar centros, creches e asilos. O Hospital Espírita de Marília, destinado ao socorro gratuito dos doentes mentais, não apenas de Marília, mas de toda a Alta Paulista, e que, a não dizer de Herculano Pires, um grande monumento da caridade, é a obra de Eurípides Soares da Rocha. Outra obra que teve lá foi a Mansão Ismael, que era um asilo para velhos, que era uma chácara grande, que tinha pomar, tinha tudo, e que eram casas pequenas, e uma casa central com refeitório, onde se alojavam ou casal, ou dois velhinhos, ou duas velhinhas. E também tinha a fundação educacional, né? Que hoje tem faculdade, tem o curso médio, não me lembro se tem a parte infantil. Então, essa parte também, em Marília, já era grande na época de 40, né, que foi quando o Herculano foi para lá, e continua em atividade. Até um amigo nosso, que é o Décio, que é genro do Urbano de Assis Xavier, que era médium, faz parte ainda do conselho da fundação.